16 de fevereiro de 2018. Dos males, o menor. O Palmeiras perdeu 100% do aproveitamento no Campeonato Paulista ao empatar em casa com o Linense, mas manteve sua invencibilidade na disputa e agora tem um dos artilheiros do Paulistão, Miguel. Comandado por Cueva, São Paulo vence CSA e passa de fase na Copa do Brasil. Corinthians quer retomar o caminho das vitórias e diretoria ainda sonha com a contratação de um atacante para a sequência da temporada. No Santos, os preparativos para o clássico de domingo contra o São Paulo no Morumbi e uma entrevista exclusiva com o atacante Eduardo Sacha. E ainda, os gols da Libertadores e da Liga Europa e a mais nova polêmica envolvendo a Arena Corintiana. O Gazeta Esportiva começa agora! Cadê o grito da galera? Os meninos se ajeitaram aqui na poltrona, Chico Lang e Celso Cardoso. O Adilson tá aqui assim, ó. Porque a gente quer você, a gente quer essa torcida. E o Gazeta Esportiva entrar no ar hoje tinindo. O colombiano Miguel Borja bem que tentou manter o 100% de aproveitamento do Palmeiras no Paulistão, mas o time do Linense não quis saber e foi buscar o empate por 2 vezes para a tristeza do nosso diretor Rodolfo II. Acompanhe como foi a história desse jogo na reportagem de Alexandre Silvestre. O 100º jogo deles pelo Palmeiras foi na 6ª rodada, contra o Mirassol, no interior. A homenagem do clube, presidido por Maurício Gagliotti, rola no Allianz Parque. O professor Roger Machado mantém Michel Bastos na lateral esquerda e dá uma oportunidade para esse carequinha aí iniciar uma partida pela primeira vez em 2018. Com Guerra no lugar de William pela direita, o Palestra 100% no Paulistão recebe o lanterninha do Grupo A, ameaçado de rebaixamento, o Linense. Logo aos 3 minutos, com passe do venezuelano, que conhece muito bem esse camisa 9 dos tempos do Atlético Nacional da Colômbia, Miguel abre o placar. Borja, artilheiro do time, 4º dele no Campeonato Paulista, por enquanto. Mas se der espaço, dá zebra, hein? Ulala! O clima esquenta de leve. Dudu apela porque o adversário não fez fair play no Guerra, lá na linha de fundo. Ó o cara todo dolorido. E é por ali que o Alviverde amadurece o 2-0. Marcão Silva mira o empate, acerta o alvo. Jailson também. E aos 43, o zagueirão Adalberto sobe no último andar e iguala a contagem. Na volta, Borja manda para a rede, na banheira, impedido. E assim termina o primeiro tempo. Na etapa final, Miguel Borja recebe de Marcos Rocha e é cirúrgico. Verdão na frente, 2-1. A rapaziada de Lins não desiste. Lucas Lima, em vez de força, vai com jeito, com curva. E tem gente que prefere mesmo a pancada. Murilo, na sobra Wilson. Na visão da arbitragem, impedido, gol anulado. Então, Roger Machado chama Gustavo Scarpa, que agradece o Alejandro Guerra pelos serviços prestados. Até que aos 30, Murilo mostra como se faz. Conta ainda com o desvio do Thiago Martins, 2-2, para a tristeza dos 25 mil palmeirenses que compraram o ingresso. Scarpa coloca na medida para o Borja desempatar. Ataque do Palmeiras renovado nos minutos restantes com Keno e William nas vagas de Lucas Lima e Dudu. Pois é, um pontinho para cada lado e estamos conversados. Não dá para ganhar todas, né, Palmeiras? Mas nunca é tarde para aprender com os erros.
Talvez hoje tenha sido o jogo que meus volantes saíram mais em cima da linha para fazer cobertura lateral, pela falta de cobertura nos setores laterais do campo. Isso faz com que a gente em alguns momentos nos defendêssemos com 6, né, e não é o que a gente deseja para o time, mas claro que o resultado de empate dentro de casa nos mostrou outras coisas, né, mas faz parte. Em algum momento nós íamos ter alguns problemas de acordo com o adversário, precisava muito de ponto o adversário. Esse tropeço dentro de casa serve para o Palmeiras refletir a respeito e celebrar, por que não? Manteve sua invencibilidade, apesar de ter perdido os 100% de aproveitamento. E agora detém um dos artilheiros do campeonato, Miguel Borja, 5 gols marcados. Tenho mais confiança, mas ainda sei que posso dar mais. Tenho que pegar mais ritmo e saber que o que vem agora é melhor. Tenho que seguir melhorando mais coisas para encaixar um pouco mais com o time. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom demais ver o Borja marcando gols, se consolidando como artilheiro do time. Porque é um jogador que despontou na Libertadores América de 2015, foi considerado 2015 ou 2016? 2016. Despontou como o melhor jogador da América e foi contratado por um valor muito alto pelo Palmeiras. E aí criou-se a desconfiança, muitos até começaram a falar, não joga nada, tal. E ele se mostrou promissor. Tudo bem, foram poucos jogos, numa Libertadores América ele se destacou, mas ele mostrou um faro de gol fantástico. E aí veio o problema de adaptação, que já foi comum com outros jogadores, e não precisa nem ser estrangeiro. Eu me lembro que o Raí, quando saiu do Botafogo para defender o São Paulo, ele passou pelo menos um ano mal, para depois se firmar. Né? O Raí, quando veio do Botafogo para o São Paulo, esse primeiro ano de adaptação, ele era só o irmão do Sócrates, nada mais que isso. Depois se tornou o Raí. Então, acho que essa paciência com o Borja é interessante. O Roger conduziu muito bem a situação, deu oportunidade para ele. Chegou até a ser questionado nesse começo de temporada de trocar o Borja, tirar ele do time e tal. Manteve e a gente está vendo o resultado. Né? O Borja artilheiro do Palmeiras e fazendo gols. Por outro lado, em relação ao resultado, nada demais. Sabe, não há nada que preocupe. Eu dizia aqui ontem, o Palmeiras já poderia ter perdido do Santo André, poderia ter perdido do Red Bull Brasil, não perdeu, fez o resultado, está mantendo 100% de aproveitamento. Então o resultado ele é importante para dar tranquilidade. Mas não significa também que o Palmeiras estava assim, o supra-sumo do futebol. O próprio Roger admitiu isso em entrevista coletiva de maneira muito serena e muito madura. E aconteceu um tropeço, talvez muito mais por acomodação, por achar que o Palmeiras estava 2 vezes à frente do placar, jogando em casa contra um time pequeno e de pequeno potencial, de repente pagou o preço da acomodação. Simples assim, um tropeço que serve de lição, mas o mais importante, o Palmeiras se mantém a invencibilidade e a melhor campanha do Paulistão. Olha, Celso Cardoso, boa noite, Michele. Eu gostaria de ser tão otimista como você, mas eu já não sou tanto não. E eu acho que está havendo no futebol brasileiro um erro tático incrível. Todos os times querem jogar no 4-1-4-1. E isso está complicando, porque se você pega uma equipe que joga com 2 linhas de 4 e 2 atacantes, ou uma linha de 4, uma linha de 5 e um atacante, você não desenvolve o futebol. Tanto é verdade que ontem, o grande pecado do Roger Machado é exatamente esse. É querer insistir no 4-1-4-1. A mesma coisa que está acontecendo com o Carille. O único que não joga assim é o São Paulo. Nem o São Paulo e nem o Santos, que joga no 4-4-2 do Santos. E o São Paulo joga, às vezes, naquele 4-4-2-3-1, 4-2-2-2, sei lá, varia. Mas o Roger Machado insiste no 4-1-4-1. Resultado, pega um time chato, que nem esse aí, e ontem não perdeu, porque a bandeirinha errou, anulou um gol legítimo, né? Do Linense. Do Linense. Era para ser 3-2 para o Linense.
E o Linense é o último colocado do campeonato. Então, vamos ficar atentos a esse negócio de tática, porque não está dando certo esse negócio. Expôs muito a defesa do Palmeiras ontem, e o Palmeiras quase que entra bem, em plena arena, como entrou o Corinthians. Quer dizer, calma, vamos jogar o futebol que o time pode, e não que o treinador sonha. Tá feliz, né, Chicão? O fato é esse. O fato é que seu final de semana vai ser muito bom depois desse resultado do Palmeiras. E depois de um primeiro tempo sofrível, o São Paulo melhorou na segunda etapa, venceu o CSA no estádio Rei Pelé por 2-0. Resultado garantiu o tricolor a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Veja como foi. O CSA recebeu o São Paulo em Maceió pela segunda fase da Copa do Brasil e começou o jogo indo para cima. Mas o chute de Rafinha saiu fraco. O tricolor respondeu logo em seguida com Militão, só que a finalização também não teve força suficiente para levar perigo ao goleiro Mota. Os donos da casa não se intimidaram e chegaram novamente ao gol de Sidão no chute cruzado de Thalisson. O CSA encontrava espaço para jogar e com menos de 10 minutos de partida, voltou a tentar o gol no chute de Leandro Kivel. Aos poucos, o São Paulo foi melhorando na partida e quase abriu o placar aos 24 minutos. Faltou o cacuete de atacante e o arremate foi para fora. O time alagoano seguiu pressionando e aos 30 obrigou o Sidão a fazer a grande defesa no chute de Yuri. O São Paulo voltou melhor para a segunda etapa e logo aos 3 minutos fez 1-0 com o Nenê, completando o cruzamento de Marcos Guilherme. Aos 15 minutos, Reinaldo fez belo lançamento na cobrança de lateral e Diego Souza acabou derrubado na área pelo goleiro Mota. O Eva foi para a cobrança e definiu a classificação. CSA 0, São Paulo 2, placar final. Eu acho que foi um resultado muito importante, até porque foi um jogo muito difícil e uma classificação que premia aí o esforço que esses jogadores fizeram. Eu não vejo uma equipe no Brasil que não tenham críticas. Para quem trabalhou 12 dias e já jogou 8 partidas e não tomou gol em 6 partidas, eu acho que até a equipe tem produzido muito bem. Agora, o imediatismo no país, ele impressiona e a nossa função é trabalharmos, não darmos importância para isso, até porque nós sabemos que a realidade é outra. Muito contragosto, sim, ter que responder essas perguntas da qualidade do futebol, que realmente o Dorival tem razão. Eu não vi nenhum time brasileiro, absolutamente nenhum time brasileiro, apresentando assim um futebol, sabe, de encher os olhos. Minto. Na verdade, eu vi 10 minutos do Palmeiras contra o Santos, os 10 primeiros minutos, né, e os 10 minutos do segundo tempo do Palmeiras contra o mesmo Santos. Então, vi 20 minutos em tantos jogos já nessa temporada, porque faz parte mesmo desse início de temporada, do aproveitamento dos jogadores, qualidade de elenco. São Paulo foi decepcionante no primeiro tempo? Foi, mas no segundo tempo fez o que tinha que fazer, quer dizer, acertou o time no vestiário e venceu o jogo, classificou. O importante nesse início de temporada, Chico, é garantir resultados para espantar, sabe, os riscos de você desfazer um trabalho por causa do resultado. E assim como tem as perguntas que fazem parte da rotina do futebol, tem também o pensamento limitado, curto, pequeno de torcedores e alguns dirigentes que também são torcedores. O São Paulo tem 4 vitórias seguidas. 4 vitórias seguidas. Então, que o Dorival consiga dar sequência a isso. Mas a questão que o negócio é um pouco, o Dorival que me perdoe, mas o que a torcida cobra, que eu posso perceber e o que eu também cobro dele, é um sistema tático mais definido para a equipe, que não existe. Ora, que você vê que os gols do São Paulo, todos nasceram do talento individual. O Marcos Guilherme disparou pela direita, cruzou e o Nenê deu um toque brilhante, bonito. Um gol fácil de fazer, não é não. O David, que vem aí domingo no Mesa Redonda, perdeu um gol assim, né? Chutou na trave quando estava no Flamengo. Não é fácil fazer esse gol. Ele fez porque tem categoria para isso, né? Aí depois o pênalti, que em cima do Diego Souza, aí o Cueva foi lá e bateu. Então, eu acho que o São Paulo contratou melhor que o Corinthians, por exemplo. O Corinthians está contratando só Zé Mané. E o São Paulo não, contratou uns caras de nome e bons jogadores. Então eu acho que isso está fazendo a diferença para o São Paulo.
Agora, ao longo da temporada, se isso aí vai pesar, eu não sei. Né? Muito zagueiro, tem um time de zagueiro. Calma, de volante, que vai chegar o atacante, calma. Bom, e a enquete desta sexta-feira já projeta o jogão do próximo domingo no Morumbi. Quem vai levar o clássico do final de semana? Da vitória do São Paulo, empate ou quem vence é o Santos. Dê a sua participação através do site gazetesportiva.com. E aí, tem palpite, Celso? São Paulo. Nossa, nem esperou chegar até aqui, hoje você foi tão rápido. Mas se eu sou rápido, você reclama. Se eu demoro, você reclama. Não dá para ajudar também. Fala, Chicão, você que eu acho que vai dar Santos. Santos? O Santos está em franca evolução. E por quê? Porque o menino lá, o Jair Ventura, está começando a dar um padrão de jogo para o Santos. E o Santos está assimilando o que ele quer. Por exemplo, o Sacha entrou bem. E também na individualidade, né? O Gabigol entrou bem. Agora, quando voltar o Bruno Henrique, vai ser outro grande reforço. E o Santos está jogando com mais velocidade, com mais harmonia. Ele ainda não joga, né, o Bruno Henrique? Não, ainda agora, não. Ainda não. E foi desmentido que ele está cego, né? Que ele ficou cego de Nossa, Deus. Mas não ficou não, mas vai jogar de óculos. Vai jogar? Um óculos especial. Estão começando a querer que ele jogue. Mas não esse domingo, né? Futuramente, ele vai jogar com óculos. Bruno Henrique, nossa torcida para você. Beijão bem grande pro vovô do Bruno Henrique, eu não me recordo o nome aqui, mas esteve com a gente aqui no Troféu Mesa Redonda e é uma pessoa muito querida de toda a nossa equipe. Bruno Henrique, volta logo para os gramados. Ele teve descolamento de retina, viu? Complicado isso aí. Antes que todo mundo... o que ele teve? Teve descolamento de retina. Ele tomou uma bolada logo no primeiro jogo do Campeonato Paulista. No olho esquerdo. A rodada de ontem também teve goleada do Fluminense e vexame do Sport, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ferroviário do Ceará. Jogando no Engenhão, o Fluminense passeou para cima do Salgueiro. Gilberto bateu forte e fez 1-0. Marcos Júnior, na base da insistência, aumentou a vantagem aos 19 minutos, 2-0. No segundo tempo, o lateral Gilberto apareceu novamente para fazer o terceiro do Flu. Na boa troca de passes do ataque carioca, Robinho concluiu a jogada batendo no canto. E para fechar a goleada, Sornosa definiu a classificação do Fluminense 5-0. Na partida entre Sport e Ferroviário, o Leão deu pinta que o jogo seria fácil. Anselmo, Fabrício e Marlone abriram 3-0 para o time pernambucano. Tudo ia muito bem até os 30 minutos do segundo tempo, quando a coisa começou a desandar. Mazinho de cabeça descontou para o Ferroviário depois do escanteio. Aos 38, o mesmo Mazinho fez o segundo do time cearense, colocando fogo na partida. E aos 41, Valdecir completou o cruzamento da esquerda para levar a decisão aos pênaltis. Nas cobranças, melhor para o time visitante, que contou com as duas defesas do goleiro Bruno Colasso para conseguir uma classificação histórica. A bola também rolou pelo Campeonato Gaúcho. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Juventude por 3-1 e assumiu a liderança da competição. No Beira-Rio, o Internacional teve que buscar o resultado diante do Juventude. Guilherme Queiroz fez 1-0 para o time de Caxias. Na jogada ensaiada de escanteio, Patrick se antecipou à zaga e deixou tudo igual, 1-1. A virada veio no finalzinho do primeiro tempo com o Iago, chute forte para colocar o Colorado em vantagem. No segundo tempo, Nico Lopes definiu a vitória batendo com categoria, 3-1. O Inter segue líder do Gauchão, agora com 15 pontos. Pela terceira fase da Libertadores, o Júnior Barranquilla fez prevalecer o mando de campo e venceu o Guarani do Paraguai por 1-0. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, em Assunção. Lembrando, meu querido Celso Cardoso, que o Júnior Barranquilla eliminou na Libertadores do ano passado o Palmeiras e depois eliminou o Santos. Caiu diante do Grêmio, mas eliminou. Não, foi o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil. O Zé Júnior estava na Copa Sul-Americana e foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais. É o seguinte, quem ganhar desse jogo aí... vai para o grupo do Palmeiras. Vai para o grupo do Palmeiras. E você sabe como é que é. O Palmeiras, para perder desses times... É que nem o Corinthians perdeu desse Guarani aí, 2 vezes. Perdeu de 1-0 aqui, 2-0 lá, não foi? Quem? O Corinthians? O Corinthians. Sim. Pro Guarani aí, do Paraguai. Então quer dizer que não são 2 times bobos, não. Foi uma vantagem? Foi, legal. Mas o Guarani
do Paraguai tem condição de reverter esse resultado. Mas o Atlético Júnior perdeu um gol incrível, inacreditável, era para ter feito 2-0 e ter tranquilizado a coisa. Realmente vai ser um jogo difícil lá, mas ainda acho que dá Atlético Júnior, Chico. Tomara que dê um time que faça frente ao Palmeiras. De qualquer forma, a estreia do Palmeiras vai ser justamente fora de casa, ou contra Guarani, ou contra o Atlético Júnior. Em Barranquilla, ou Barranquilla, como se diz na Colômbia. Terra da Shakira. Muito bem, hein? Terra da Shakira. Aqui Conhece a Shakira? Eu já vi alguns anos atrás. Ela é bonita mesmo? Mas eu não dei tanta bola pra ela, devia ter dado, né? Ave Maria, o cara é... Como se significasse alguma coisa, você dá bola pra ela? Na época podia significar alguma coisa, mas... Aí ela perderia mais uma costela, né? Podia dar um caldo. Ave Maria. Não, quem não tem costela não é ela, é aquela outra, a Maria do Bairro lá. Não vou dizer que rolou um clima, mas ela foi simpática. A Thalia, valeu, Rodolfo II, a Thalia. A Sabina, beijo, Sabina. As meninas sabem, né? Quem tem costela, quem não tem costela. Não. Bom, eu também vou tirar uma costela. Acho que uma não vai adiantar. Não vai dar certo. Tô brincando, Chicão, tá muito lindo. A quinta-feira também teve rodada pela segunda fase da Liga Europa. O Gazeta Esportivo está de volta para falar da Liga de Basquete Feminino após a pausa do Carnaval, muita folia, Celso Cardoso pulando. 2 partidas já rolaram ontem pela competição. Em Catanduva, o time da casa foi surpreendido pelo Uninassal Basquete por 88-73. No outro duelo dessa quinta, a equipe do presidente Venceslau fez o dever de casa e superou o Sampaio Basquete por 60-52. Lembrando que domingo, a partir das 3 da tarde, você confere ao vivo mais uma partida com transmissão da TV Gazeta, emissora oficial. Nesse final de semana, o Funvic Ituano encara a equipe do Blumenau. Muito legal, né, Celso Cardoso? Pega aí, ó. Muito. Pá. Minha altura é fantástica para jogar basquete. Como armador eu poderia ir bem, né? Você quer subir no meu ombro? Não precisa. Celso, nem armador. Desculpa, Celso. Você tem pelo menos 1,70 m. Mas vamos ao que interessa. Eu também não vou jogar basquete mesmo. Eu vou narrar o basquete. Boa, Celso. Né? E ao meu lado estará a Janete. Ai, que legal. A grande Janete. Vai estar comigo para a gente narrar esse jogo, portanto, entre Funvic Ituano e Blumenau. A partir das 3 da tarde, na verdade a gente entra um pouquinho mais cedo, né? Uns 10 minutos antes. Só para fazer aquele esquenta, chamar a transmissão e vamos mostrar o melhor basquete feminino do país. E nós aqui no intervalo estávamos falando... na Gazeta, tá? É verdade. E nós aqui estávamos falando de signo no intervalo e você sabe que hoje começa o Ano Novo Chinês, né? Ah, é? E esse ano aqui o Ano Novo Chinês é do cão. Do cachorro. Eu sou macaco. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei o que significa isso, mas começa hoje, tá? É o ano do cão. Porque eu tenho um amigo meu que é o Ricardo Cazu, que é sócio do Thomas Lee. E o Thomas Lee, evidentemente, é chinês. Então, passaram para mim esse negócio agora. Então, só estou dizendo porque eu não sei o que quer dizer, mas vai. Eu só sei que eu sou macaco. Parabéns. Obrigado. Beleza. Tem uma mensagem? Tem um moço aqui no Twitter pedindo beijo pro filhinho dele que tá fazendo 10 anos. O pai é o Marcelo Guilherme e o filho é o Miguel, São Paulino. Miguel, beijo pra você. Parabéns, muitas felicidades. Valeu, Raquelzinha, pelo aviso. E olha só, em entrevista ao site UOL, o técnico Tite confirmou que parte de sua lista de 23 jogadores para a Copa do Mundo já está fechada. Segundo o treinador, 15 nomes que estão com atuação consistente em seus respectivos clubes e na seleção já estão com a vaga garantida. São eles: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Fernandinho, William e Firmino. Ainda, segundo Tite, as outras 8 vagas estão em aberto e que nomes como o do lateral Edilson e do meia Jadson estão no radar do treinador. Gostaram dos nomes? Não tem muito como fugir, né? Quando fala em nomes assim que não têm aparecido, o Tite, aliás, o próprio Tite chegou a falar já sobre isso numa das entrevistas, eu não me recordo se foi nessa entrevista mesmo ou se foi em outra, que muitas vezes ele trabalha muito com a questão do mérito, né, do jogador ter participado da seleção, mas muitas vezes ele pode sacrificar essa questão, né, do tempo de serviço pela seleção por uma
mudança tática que eventualmente ele possa precisar. Eu acho que faz parte do jogo, e independentemente se está bem ou não no clube, de ser útil para a seleção brasileira. Eu vejo com bons olhos. Já aconteceu tantas vezes. Lembra quando o Filipão, do nada, chamou o Ricardinho para a Copa de 2002? Lembro, eu estava lá. Não era nem o nome, não tinha nem jogado com a seleção. O Emerson se machucou. Quem? Ricardinho. E aí ele foi obrigado a ouvir um grito. Agora vai, um corintiano no elenco. E ganhamos. Foi você que gritou isso. Foi eu que gritei. Foi você. A hora que quem anunciou isso aí no saguão foi o Rodrigo Paiva. E de repente, acabou dando certo. Agora, eu acho o seguinte, que o Tite fez bem, porque a gente já sabe mais ou menos que esses caras vão mesmo. Então ele deu os titulares e os reservas imediatos. Os 5 reservas imediatos. Não o goleiro, que a gente não sabe quem vai ainda. Então ele vai decidir o goleiro, os 2 goleiros. Vai decidir mais um meia. Que acho que ele precisa de um meia que cadencie um pouco mais o jogo, que dite o ritmo. E realmente a seleção não tem esse meia mais clássico. E o lateral, e agora, está faltando, me desculpe aí o Tite, o Lucas Lima, né? Se é para dar uma chance pro Jadson, o que não dizer do Lucas Lima, que está jogando muito bem no Palmeiras. E já foi da seleção. Mas em todos os casos, vamos lá, vamos de Jadson, se for o caso. O Santos segue se preparando para o clássico contra o São Paulo, domingo, 5 da tarde, no Morumbi. O repórter Jonas Campos esteve no CT Rei Pelé acompanhando o que foi possível, do treino do Peixe. Imagens apenas do fim da atividade desta sexta-feira no CT Rei Pelé. Durante o treino tático, os portões foram fechados para a imprensa. Mistério para encarar o rival São Paulo. O que se sabe da equipe do Santos é que David Braz, suspenso, não joga o clássico de domingo. Luiz Felipe e Gustavo Henrique brigam por uma vaga no miolo de zaga. No meio-campo, o volante Renato, preservado da partida contra o São Caetano, volta a ficar à disposição de Jair Ventura e deve aparecer na equipe titular. Uma outra dúvida está na lateral esquerda, que ainda não tem um titular definido. Longe disso, durante os jogos, até o colombiano Copete, ponta de origem, tem atuado improvisado no setor. O Jair falou a posição que eu posso fazer dentro do jogo. Falei que a lateral também é uma posição que conheço, então ele acha que aí ajudou também o time. Então, cada vez que possa jogar nessa posição, vou tentar fazer o melhor para o time. E para Jonathan Copete, que seguramente isso fala muito bem da minha carreira, Na lateral ou na ponta, o fato é que Copete tem boas recordações contra o São Paulo. O colombiano marcou 3 vezes na vitória do Peixe por 3-2 no primeiro turno do último Campeonato Brasileiro. Não, é bom, uma boa lembrança essa, de 3 gols, mas mais importante é poder jogar este clássico e poder ganhar. Ganhar o primeiro clássico do ano. Objetivo comum para Santos e São Paulo. O Peixe já perdeu para o Palmeiras, o Tricolor para o Corinthians. Domingo tem mais. São clássicos que ninguém quer se perder, ninguém quer deixar de fazer o melhor. Então, esperemos ter a cabeça colocada no lugar para poder afrontar este clássico e poder sair com uma vitória importante no Morumbi. E você vai conferir tudo sobre esse jogão no próximo Mesa Redonda, domingo, a partir das 9 da noite. Ambiente, lances polêmicos, vestiários, absolutamente todos os detalhes desse jogaço entre São Paulo e Santos. Teremos também as informações do Corinthians, que joga na segunda-feira contra o Red Bull em Campinas, e os vestiários ao vivo do Palmeiras, que encara a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. Estarão conosco o ex-atacante David, que agora é treinador de futebol. Lembra dele? Ele jogou no Coringão, né, Chicão? Jogou no Coringão, no Flamengo, no Cruzeiro. E o ex-jogador do São Paulo, Nelsinho. Imperdível, hein, Chicão? Imperdível mesmo, porque os dois conhecem muito futebol, né? E o David principalmente. Que foi David jogou no Santos também. Jogou no Santos. Onde ele jogou, ele foi campeão. E como treinador, ele começou a carreira e agora está tentando dar sequência, né? Mas eu gosto do estilo de treinador que o David é. Ele é mais ofensivo que defensivo. Legal. E uma das esperanças do Peixe para esse clássico é o atacante Eduardo Sacha, que em entrevista exclusiva ao repórter Jonas Campos falou sobre a adaptação no novo clube e também sobre o jogaço de domingo no Morumbi. Sacha, obrigado por nos receber.
Cara, começo perguntando sobre a sua adaptação, primeiramente fora de campo. Como é que tem sido a vida aqui na Baixada, para quem veio do Sul? Já se acostumou com o calor de Santos? Como é que tem sido esse processo para você? Então, a adaptação está sendo bem tranquila. Apesar que aqui faz um pouco mais calor que lá no Sul, mas já estou me acostumando. Não conheço muito a cidade ainda, porque não tive muito tempo de sair para conhecer. Então, falta só mais essa questão de conhecer mais a cidade, mas estou bem adaptado, sim. Falando agora da adaptação dentro de campo, Sacha, 2 gols já, hoje titular dessa equipe do Jair Ventura. Como é que tem sido essa adaptação para você? Então, tô feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui. Me preparei bem na pré-temporada para poder aproveitar as oportunidades que eu sabia que iam aparecer. Então, tô feliz com esse momento que eu estou vivendo aqui. Você tem alguma referência dentro do futebol, algum ídolo? Acompanhava bastante o Ronaldo na minha infância, por ser um grande jogador, ser um fenômeno, também por ter superado coisas que ele superou de questão de joelho. Então, com certeza ele inspirou não só a mim, mas tenho certeza que muitos jogadores da minha idade. Qual que é o grande sonho do Eduardo Sacha? Hoje é conquistar a Libertadores para ter esse título, que é muito importante, que com certeza é o desejo de todos nós, e também de permanecer no Santos, né? Permanecendo no Santos, já tem agora um clássico no domingo contra o São Paulo no Morumbi. Jogar contra o São Paulo no Morumbi acho que te traz uma recordação positiva, né? 2 gols ali pelo Internacional, boas recordações do Sacha lá no Morumbi. Verdade, o último jogo que eu joguei lá foi muito feliz. Espero que domingo isso possa se repetir e que a gente possa ir com uma vitória diante de um clássico que é muito importante. E você tem um parceiro lá dos tempos de Inter, não? Verdade, vai ser bom reencontrar ele. Ano passado não deu para rever ele durante o ano, então vai ser muito bom encontrar esse grande amigo que eu tenho no futebol. O pouco lindo, né? Diz ele que é pouco lindo, então vamos na dele, pouco lindo, pouco charme, mas é um menino muito gente boa, humilde, que eu admiro muito. Quanto que vai ser o clássico? Olha, 2-0 para nós já tá bom. Com gol de Sacha? Melhor ainda para fechar com chave de ouro. Que beleza, hein? É raro o jogador aqui. Você vê que ele é tímido, né? Ele é tímido, né? Uma cara de gente boa. Mas é lógico, mas é um cara sério. Quando ele veio pro Santos, eu fui muito criticado quando eu disse que a melhor coisa que aconteceu na vida desse moço foi sair do Internacional de Porto Alegre, onde ele foi revelado, começou muito bem com o Argel Flux, mas aí ele foi perdendo espaço. Sabe quando o cara a prata da casa não é valorizada? E ele tem arranque, ele tem chute, ele é corajoso, ele divide bola. Então, sabe, de repente no Santos é o lugar certo para ele acontecer. E aí eu fui criticado pra caramba, principalmente pelos gaúchos, dizendo que ele era ruim, que não servia. Tá bom, então vocês vão ver o que é bom pra tosse. Agora que vocês voltaram para a primeira divisão, não tiveram nem capacidade de ganhar um título da segunda divisão, né? Quem ganhou foi a América de Minas. Então vocês não tiveram nem capacidade para isso. Isso que é amor pelo Internacional, hein, Chico? O que é? Isso que é amor pelo Internacional. Não tenho amor nenhum pelo Internacional, nenhum. E aí vocês vão ver quem é o Sacha. Soltaram o menino de bobeira, porque ele é bom de bola e vai arrebentar no Santos, se Deus quiser. É isso aí. Certo, Michele de Janela? Certo, e eu quero dar parabéns hoje para vocês, para os nossos repórteres aqui da TV Gazeta, para os nossos repórteres do site gazetesportiva.com, porque hoje é dia do repórter. Verdade. 16 de fevereiro, então parabéns. Todos aqui já foram repórteres. Todo mundo já foi repórter Você, no dia. eu, Celso. Todo mundo, então parabéns para todos nós, gente, muito legal. Parabéns para o nosso time aqui do programa Gazeta Esportiva especialmente. 4 vitórias e 3 derrotas em 7 jogos, essa é a campanha do Corinthians, que só volta a campo na próxima segunda, às 8 da noite, contra o Red Bull Brasil, em Campinas. Osmar Garrafa tem as informações do Timão. Apesar da classificação bem encaminhada no Campeonato Paulista, o Corinthians não vem passando muita confiança ao seu torcedor. Nos 2 últimos jogos, foram 2 derrotas. E o sinal de alerta está ligado por aqui. Derrotas nunca é bom, né? A gente tem que sempre melhorar. Eu acho que esse nosso começo de temporada a gente vem oscilando.
Já fizemos bons jogos e vemos oscilando essas 2 últimas derrotas, não foi legal. Sabemos que temos que evoluir, temos que crescer, e não falo especificamente em uma função, acho que em todas nós temos que melhorar, até porque nós temos um ano com muitas partidas, vamos disputar muitas competições, então temos que tentar evoluir, mas é lógico, com muito trabalho, dedicação aí para a gente tentar voltar às vitórias na segunda-feira. Encontrar explicação para esse momento de turbulência não é tarefa simples. E às vezes nós estamos pecando um pouquinho, não falo, acho que um pouquinho em algumas situações, a gente vem pecando, nós temos que melhorar. E eu não falo de uma situação específica, eu acho que em todas, a gente tem que sempre melhorar e evoluir. Eu acho que, lógico, tivemos um ano muito bom ano passado, mas esse ano passou. Para retomar a tranquilidade é necessário voltar a vencer. Mas os 3 próximos jogos do Corinthians sinalizam um caminho tanto quanto tortuoso. Ou seja, segunda-feira, o Red Bull em Campinas. No sábado da próxima semana, clássico contra o rival Palmeiras na Arena em Itaquera. E aí, na sequência, já teremos a estreia da Copa Libertadores da América, quando o Corinthians vai até a Colômbia enfrentar os milionários. Temos que pensar somente Red Bull, 100%, focar no jogo de segunda-feira. Uma equipe que sempre faz grandes times, esse ano tem uma equipe bem competitiva e a gente não pode ficar projetando que vai acontecer num clássico ou Libertadores, nós temos que focar 100% no jogo do Red Bull, porque nós vemos de 2 derrotas, precisamos nos reabilitar, então o foco é o Red Bull mesmo e sem pensar nas outras partidas. Para que os bons resultados e a tranquilidade cheguem, é importante também reforçar o elenco. A diretoria sonha com um atacante. E o nome de Diego Tardelli, que está na China, ganhou força no noticiário dessa semana. Sobre a qualidade do Tardelli é indiscutível. Onde ele passou, ele foi artilheiro, sempre contribuiu bastante para a equipe, mas a gente não pode falar sobre especulação, a gente tem que confiar em quem está aqui. É um grande jogador, isso é indiscutível, mas não tivemos nenhum tipo de conversa com ele, até porque a gente sabe o contrato que ele tem lá, já não é de hoje, né? Isso, o Corinthians já, acho que na outra gestão também procurou, até antes da vinda do Jô. Então é um contrato que está vigente e os valores são muito altos de salário, então fica muito complicado. Apesar dessa desconversa, né? Desconversou o nosso querido Duílio. Eu cheguei a falar aqui 2 semanas atrás, no Gazeta Esportiva, acho que você estava comigo. Estava com você aqui. Né? Tem uma fonte próxima que existe realmente o interesse, inclusive e principalmente do Tardelli, que quer voltar. Ele quer voltar e o que é um facilitador, digamos assim, diante dessas dificuldades já faladas. Então, o Corinthians precisa de um atacante, de que chegue realmente para resolver o problema da falta de gols. E aí você tem um jogador, o Tardelli tem nível de seleção brasileira, né? E tem o desejo de voltar. Aliás, não só o desejo de voltar, ele é corintiano de coração. Corintiano de coração. Então, existe sim essa possibilidade disso aqui há 2 semanas e continuo falando. Tardelli pode pintar no Corinthians. Eu acho um grande jogador, um bom centroavante. Aliás, o Jô já queria ter trazido o Tardelli o ano passado para jogar com ele, para rememorar, né, a dupla de área, Jô e Tardelli. O Jô era mais pro segundo atacante e ele era mais enfiado, né? E tinha o Ronaldinho Gaúcho e tal, quando o Atlético Mineiro foi campeão. Ele já tem aquela amizade e o Tardelli nunca escondeu que é corintiano, né? Sempre falou, apesar de ter sido... Aliás, o Tardelli foi lançado pelo São Paulo, né? Foi lançado pelo São Paulo, mas especialmente pelo Leão. Ninguém acreditava no Tardelli e o técnico Emerson Leão acreditou. Aí depois saiu do São Paulo, foi para o Atlético Mineiro, o Leão levou o Tardelli. O Tardelli continuou ganhando título lá, ganhando título aqui. Quer dizer, realmente é um centroavante e com o Cuca foi campeão das Américas. Então, já foi para a seleção brasileira também. Já foi homem de confiança, até chamado pelo Tite. Então, quer dizer, que é um cara que pode resolver lá à frente. Agora, eu só lamento uma coisa, gente. Só lamento uma coisa. Como é que um treinador que nem o Carille, 2 vezes campeão pelo Corinthians, não tem outra alternativa tática
por uma equipe que não tem centroavante, cara. Não me entra na cabeça isso. A realidade dele é essa. O Tardelli pode vir, mas por enquanto não veio. Então o que eu vou fazer para esse ataque funcionar? Ele não consegue dar a solução. Ele está tentando, né, Chico? Mas é ruim, porque está difícil o negócio. Tem mais. E o seu Cássio também engordou, né? Seu Cássio engordou também. Cássio, faz assim, cara. Eu também tenho dificuldade para emagrecer. Você pede para sair os 3, 4 jogos, volta à forma, deixa o Kaique jogar, né? E pronto. Aí faz o que você fez no ano passado. Aí dá tudo certo. Porque você está caindo para dentro do gol com a bola, cara. É o fim da picada isso aí. É fora de forma mesmo. Bom, ainda falando de Corinthians, a Arena de Itaquera está envolvida em mais uma polêmica. Ontem, a juíza federal Maria Isabel Pezzi, da Terceira Vara Federal de Porto Alegre, determinou a devolução de 400 milhões de reais ao Banco Estatal Caixa Econômica. A decisão da magistrada foi baseada na ação movida em 2013 pelo advogado gaúcho Antônio Pani Beiris, que questiona a legalidade do financiamento da Arena, já que o negócio seria lesivo ao patrimônio público por ter sido feito sob influência política fora do prazo previsto e sem a exigência de garantias de que o empréstimo seria pago. Segundo a decisão da juíza, a devolução dos 400 milhões de reais de financiamento da obra é responsabilidade do Corinthians, da construtora Odebrecht, do ex-presidente da Caixa, Jorge Fontes Hereda, e da empresa Arena Itaquera Sociedade Anônima. Hoje, em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente corintiano André Sanches disse que a decisão foi em primeira instância, que o clube vai recorrer e que tudo vai ser esclarecido, já que todas as ações foram feitas corretamente. A mesma linha de raciocínio da defesa da Odebrecht, que também disse que tudo ocorreu de maneira legal, então que cabem os recursos. A gente tem que aguardar, está nas mãos da Justiça. Agora, só um comentário, né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está definindo tudo sobre o futuro do país. Eu só quero perguntar para a juíza, com todo respeito, por que ela não questiona os 500 milhões emprestados para o Internacional para refazer o estádio, o Beira-Rio, para poder abrigar os Jogos da Copa. Foram 500 milhões, não foram 400, foram 500. Que aí não cabe a ela, cabe ao Ministério Público colocar isso no colo dela. Por que ela não cria vergonha na cara dela e olha para o estado dela? O estado dela, o Internacional pegou 500 milhões do BNDES. Então por que ela não busca, por que o Internacional pegou 500, o Corinthians 400 e ela ela condena o Corinthians e o Internacional? Então, porque sabe? Não tem denúncia, Chico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não tem denúncia, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Os caras pegaram 500 milhões, 500 do BNDES. E cadê? Cadê a juíza, a grande juíza gaúcha, virar e falar, não, pera um pouco, não vou criar jurisprudência, porque aqui no nosso estado está tendo, e mandava esse advogado dar uma volta até como chama lá, o Rio Guaíba? Para, Chicão! Para ver se eu tô lá, né? Para ver se ele me encontra lá. Porque esse advogado aí, ele é meio estranho. Porque quem abre processo e mete o cacete no Corinthians, por que não fez isso no Internacional? Porque é um clube lá da terrinha dele? Olha, vou dizer uma coisa para você. Ô, gente regionalista, barbaridade. Nunca vi. A justiça é igual em todo o país. Essa barbaridade foi em homenagem aos gaúchos? Olha, em todo o país. A justiça é igual em todo o país. Tem que checar todos os empréstimos. Não foi só o Corinthians que pegou, não. Isso aí, tem que checar do Corinthians, tem que checar do Inter, tem que checar de todo mundo. E ainda bem que o Sul está passando ali Eu ouvi também uma definição, eu citei outro dia aqui o professor Mário Sérgio Cortella, e vou citá-lo de novo, que eu ouvi uma definição. Que eu achei sensacional a definição dele. Não é justiça, é judiciário. Nem sempre o judiciário faz justiça. É verdade. Esse é São Paulino, mas ele falou disso. E após o empate de ontem, o Palmeiras retornou aos trabalhos já nesta tarde. Acompanhe a reportagem de Alexandre Silvestre. Muita calma nessa hora, tá tudo bem aqui no Palmeiras. Ontem, um acidente de percurso, o Palmeiras tropeçou em casa, empatou com o Linense, perdeu 100% de aproveitamento, mas continua líder do grupo, invicto na competição. O professor Roger Machado detectou alguns problemas, ele já está aqui num dos campos da academia, treinando a rapaziada reserva, e entre os erros de ontem, o posicionamento defensivo do Palmeiras. Em compensação, o treinador também viu coisas legais. O
Guerra jogando bem na ponta direita, fazendo combinações interessantes com o lateral, com o Borja, dando assistência para o Borja. O Borja, um outro ponto positivo do Palmeiras em boa fase, 2018 para o Borja. Com os 2 gols de ontem já tem 5 e é um dos artilheiros do Campeonato Paulista ao lado do Moraes do Botafogo. O Borja que no ano passado inteirinho fez 10 gols e agora em 2018, estamos em fevereiro, ele já tem 5. O próximo adversário do Palmeiras, válido pelo Campeonato Paulista, essa partida válida pelo Campeonato Paulista será a Ponte Preta, domingo 19h30 em Campinas, torcida única no estádio Moisés Lucarelli. O Moisés, o Edu Dracena e o Diogo Barbosa ainda não devem ser relacionados pelo Roger Machado. O Vitor Luiz e o Felipe Melo estão pendurados com 2 cartões amarelos e aí está algo que pode influenciar na escalação do Roger para o jogo contra a Ponte, porque depois da Ponte tem clássico em Itaquera diante do Corinthians. Então, de repente, ele vai dar uma poupada, principalmente no Felipe Melo, para o Felipe poder jogar contra o Corinthians, talvez tomar o cartão no clássico e cumprir depois diante do São Caetano, um jogo mais fácil, em teoria, para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras que já está se preparando para a estreia na Libertadores da América. Depois da Ponte Preta, depois do Corinthians, no dia 3 de março, encara o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores fora de casa, diante de Júnior Barranquilla da Colômbia ou Guarani do Paraguai, que estão disputando a vaga na pré-Libertadores. Na primeira partida, o Barranquilla venceu por 1-0, tem um jogo de volta ainda. E para encerrar o noticiário do Palmeiras, quero falar um pouquinho do garoto Arthur, atacante, que lesionou o tornozelo direito, foi operado ontem, recebeu alta, hoje está descansando e dentro de aproximadamente 2 meses estará de volta trabalhando normalmente com os amigos dele aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um abraço, bom final de semana. Para você também, Silvestre, e boa notícia a respeito do Arthur, né? Bom jogador, de repente se machuca, tem a chance de jogar. Deu azar, né? Deu azar, mas é garoto promissor, vale a pena a gente observar. E dentro do Palmeiras, que, jogando certinho, de repente ele tem tempo de voltar a se recuperar e até disputar uma camisa de titular, por que não? Né? De repente é uma opção. Não, acho que é um jogador para ser trabalhado, né? Mas que tem potencial, não sei se nesse ano ainda, mas por ano que vem ser titular. Não, mas é mais fácil você entrar num time pronto do que num time a ser refeito, né? Que nem que aconteceu o ano passado com o Nelsinho Batista, olha, o Eduardo Batista, o Nelsinho não. O Nelsinho está no esporte, foi desclassificado, né? Ave Maria. Nossa, Ferroviário, depois está ganhando por 3-0. Agora eu lembrei que era o Nelsinho que estava lá, que horror. E aí o Eduardo, aí depois veio o Cuca. Não deu muito certo o Eduardo e o Cuca. Agora, com esse moço aí, o Roger Machado, o time está se acertando. Devagarzinho está se acertando. Eu acho que vai dar pano para manga o Palmeiras esse ano aqui. E vamos ao resultado da nossa enquete, Rodolfo II. A gente fez no começo do programa a seguinte pergunta: quem vai levar o clássico do final de semana? E a maioria do pessoal respondeu que o São Paulo vai vencer com 53% dos votos. Eu também acho que é o tricolor paulista. Por hoje é só, pessoal. No encerramento do Gazeta Esportiva de hoje, a gente vai homenagear Dave Lombardo, ex-baterista da banda Slayer, que completa 53 anos. Beleza, Prepare-se que a coisa vai pesar. Ano do cachorro. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Valeu. Domingo, mesa redonda, 9 da noite. Horóscopo chinês, ano do cachorro. Tchau.